Mein Name ist Michaela Krieser und ich bin eine Enkeltochter von eurem ersten Pastor Georg Wilhelm Reher. Gott schenkte ihm die Gabe, mit großem Ernst das Gesetz Gottes zu predigen und mit aller Freudigkeit das Evangelium unseres Heilandes Jesus Christus zu verkündigen. An diesem Worte Gottes mit seinem Trost hielt er fest und strahlte hoffnungsvolle Zuversicht in seinen Predigten aus. So konnte er im Segen eurer Gemeinde dienen bis zu seinem Tod Anfang 1929. Seine Witwe reiste mit 4 Söhnen nach Deutschland zurück. Dort starben die beiden Ältesten im Krieg. Die anderen, mein Vater Wilhelm und mein Onkel Johannes, wurden auch Pastoren. Von den Enkeln und Urenkeln eures Pastors berief Gott 10 Männer ins Predigtamt. So hat Gott, der Herr der Kirche, bei euch in Porto Alegre im Segen gewirkt durch Pastor Wilhelm Reher. Aber auch bei uns in Deutschland ist von dem Wirken eures Pastors viel Segen herübergekommen durch die zahlreichen Nachkommen. So können wir hier und ihr dort Gott danken für sein wunderbares Wirken. Er leite und führe euch in eurer Gemeinde auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit. Pastor Flávio Luiz Herli, da Comunidade Evangélica Luterana Sião, aqui de Santo Ângelo, e recebi convite muito querido para participar dos 102 anos aí da Congregação São Paulo de Porto Alegre. Infelizmente, não é possível me fazer presente, mas recebi a tarefa muito legal de mandar uma mensagem para vocês. O meu avô, Werner Calvadalix, foi pastor na década de 40 nessa congregação e sempre me contava sobre a grande cheia de 41, ainda na antiga igreja, quando os bancos ficaram boiando de tanta água. Isso nos faz lembrar das lutas, das dificuldades, dos problemas que essa congregação enfrentou, mas Deus foi fiel e esteve com vocês. O meu pai, pastor Herbert Herli, foi pastor na década de 60 aí na congregação e ele sempre me contava da semana missionária que aconteceu aí. E olha só que legal, tem um senhor aqui da minha congregação que entrou para a nossa igreja através dessa semana missionária. Por isso, cada vez que eu o encontro, eu me lembro da semana missionária e da congregação São Paulo. Olha só que legal. Por isso, eu queria desejar para vocês um feliz aniversário e concluir dizendo as palavras do Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Querido pastor, querida congregação São Paulo, é com o coração movido, cheio de amor e de alegria, que eu cumprimento vocês pelo aniversário de 102 anos. Fiz parte desta congregação durante 7 anos, com todo fervor, com toda alegria, junto com meu esposo e com meus filhos. Desejo que Deus continue protegendo e guardando vocês todos e, em conjunto, vamos ao caminho para a vida celestial. Um grande abraço de toda a nossa família, sentindo muito não poder estar presente neste grande dia. Deus abençoe a todos vocês e a todos nós.
Oi, a congregação São Paulo de Porto Alegre, feliz aniversário. É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês nesses 102 anos de aniversário da congregação São Paulo de Porto Alegre. Muitos de vocês não sabem, mas a minha história com a São Paulo começou muito antes de eu mesmo ter colocado meus pés na igreja, que na verdade era lá na Ernesto Fontoura, eu mesmo tendo estado em Porto Alegre. Porque talvez alguns de vocês saibam, mas eu não era luterano e nasci numa igreja presbiteriana. Minha mãe era presbiteriana, meu pai era católico nominal, e nós mudamos de São Paulo para o Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e lá havia um jovem pastor chamado Luiz Carlos Garlip, sua esposa Edel, e eles são filhos, ou filho e filha dessa congregação São Paulo de Porto Alegre. A Edel, o sobrenome dela de solteira era Luque, e ela e o pastor Luiz me adotaram praticamente na igreja do Rio de Janeiro com a minha mãe, e depois ele me mandou para o pré-seminário em 1976, e a família Luque, a avó Edi e o vô Luque, como eu chamava ele, me adotaram, e praticamente eu morava em São Leopoldo, onde hoje é o Seminário Concórdia, naquela época era o Instituto Concórdia, o pré-seminário, e ali estudei de 76 até 78. E eu vinha aos domingos para Porto Alegre e nós íamos no culto na Ernesto Fontoura. Naquela época a igreja já não estava mais sendo usada e nós usávamos o lar da igreja, que era onde tínhamos cultos. E já tinha sido comprado esse terreno na rua Cipó. E aí depois, mais tarde, quando eu vim para o seminário naquela época em Porto Alegre, na Lucas de Oliveira, comecei a ter mais contato com a São Paulo, sendo o P200, né, o estagiário de fim de semana, em 81, 82 fui estagiário, trabalhando com a Missão dos Surdos, e depois, em 84, voltei como pastor auxiliar da congregação São Paulo. Tenho gratas memórias dessa congregação, uma congregação que sempre teve um espírito missionário, ao ponto de até hoje apoiar o Ministério com Surdos, com o pastor Rafael Otto, que aí está, e muitos outros que vieram antes dele, como é o meu caso. Passei para dar um abraço a vocês, desejar feliz celebração desses 102 anos e que Deus continue abençoando vocês muito mais. Um grande abraço e feliz aniversário. Tchau! Aos irmãos da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Porto Alegre, minhas saudações cordiais e meu abraço. Parabéns pelos 102 anos de fundação da congregação. Eu trago para vocês uma palavra de Deus, que é o 7º versículo do Salmo 95, que diz o seguinte: Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, e somos o rebanho que Ele cuida. Que todos vocês sintam-se amados e perdoados, pertencentes à Igreja de Cristo e que sejam abundantes na obra do Senhor. Deus continue a abençoar e a guardar a todos. Olá, queridos irmãos da São Paulo de Porto Alegre. Quando comemoram 102 anos de sua fundação, e recordam isso com base no texto do Salmo que diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Queremos nos juntar a esta alegria, sobretudo esta alegria pós-Páscoa, na certeza de que no Cristo ressuscitado temos paz, perdão, vida e salvação. E desejar a todos vocês, os pastores que atualmente pastoreiam o rebanho do Bom Pastor Jesus, lá da São Paulo, bem como seus congregados todos, as mais ricas bênçãos de Deus, na certeza de que a palavra de Deus não volta vazia, mas quando proclamada e anunciada e administrada conforme a ordem e a promessa de Deus, sempre trará grandes bênçãos para a salvação de muitos. Em meu nome e da Regina, desejamos a vocês um dia festivo muito alegre e que Deus continue derramando bênçãos sem fim na vida da comunidade e também de cada uma de suas famílias. Em nome do Senhor Jesus.
Olá! Os nossos corações se enchem de alegria e gratidão pelos 102 anos da nossa querida São Paulo de Porto Alegre. E a São Paulo faz parte da nossa história cristã, porque foi na São Paulo, pelo então pastor e saudoso pastor Jorge John Miller, que eu fui batizado lá na Ernesto Fontoura. Também foi na São Paulo, pelo pastor Miller, que fui confirmado. Também estudei e concluí o meu então primário na Escola São Paulo, com o professor Carlos Mores. E também foi na São Paulo, lá da Ernesto Fontoura, que na juventude conheci minha esposa, a Edelgard Maria Margaret, então Luque, hoje Garlipe. E também foi na São Paulo, lá da Ernesto Fontoura, que nós nos unimos em casamento. E hoje nós queremos, com gratidão em nosso coração, dizer a Deus muito obrigado por todas essas bênçãos que esta congregação vem sendo e distribuindo entre os seus membros, vizinhos e amigos. Parabéns, São Paulo de Porto Alegre. Obrigado, Senhor, por estes 102 anos. Amém. Um abraço a todos. Tchau, tchau.